Boa noite, gente. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, abra comigo no Salmos 23. Salmo 23, o versículo 1 em diante. Amém? Eu não estou subindo. Eu também. Vamos lá, gente. Estamos em um culto. Concentra aí. Algum tempo atrás, orando, pedindo ao Senhor direção, Deus me falou uma palavra dizendo assim, para que eu pudesse proclamar a palavra, expor a palavra às pessoas, a todas as idades e de todos os modos, fosse por vídeo, fosse ao vivo, fosse no trabalho, fosse na escola, em todo e qualquer lugar. Deus queria que eu pregasse a palavra, que eu levasse o evangelho, que eu expusesse às pessoas a palavra do Senhor. E aqui estou, trazendo essa palavra aqui para você que está aqui me assistindo, tanto online como ao vivo. Amém? O Salmo 23, que eu gosto muito, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura o meu vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém? Glória a Deus. Eu vou trazer uma rápida meditação, mas eu acredito que vai abençoar muito a sua vida, que vai estar me assistindo pelo YouTube, e também você está assistindo aqui presencialmente. Então veja bem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele era pastor de ovelhas. Davi, ele sabia do que ele estava falando. Então, quando ele comparou Deus com um pastor, ele estava falando de algo que ele vivia, porque ele guardava as ovelhas do seu pai. E por vezes ele teve que matar urso e teve que matar leão para poder proteger as ovelhas. E quando ele fala, e nada me faltará, ele está falando de algo que o pastor, ele sempre faz, porque o pastor, ele nunca deixa faltar pasto, não deixa faltar alimento para suas ovelhas. O pastor, ele sempre leva as ovelhas durante a noite, durante a madrugada, para um lugar onde tem muito alimento. E as ovelhas ficam ali espalhadas por aquele lugar. E o pastor fica observando, fica vigiando, fica vigilante durante a noite, porque é a hora em que os lobos atacam as ovelhas. Não está tudo escuro, ninguém está vendo. O pastor, ele está ali olhando e observando a ovelha para que o lobo não venha devorar. Isso é interessante, gente, porque nós que somos pastores, estamos cuidando do rebanho do Senhor, nós temos que estar vigilantes em oração, vigilantes na palavra, para que doutrinas estranhas não adentrem ao aprisco de Deus, para que o lobo devorador não entre, não adentre a igreja e não venha devorar pessoas. E o que seria esse lobo devorador? São pessoas que semeiam contendas, são pessoas que semeiam discórdias, são doutrinas estranhas, doutrinas de demônios, sabe? Aquilo que era pecado em outro tempo, agora a pessoa fala que não é pecado mais. Antigamente era um prazer ir para a casa do Senhor, agora as pessoas já não querem ir mais, porque dizem, eu sou o templo de Deus, eu preciso da igreja mais. Então veja bem, são doutrinas de demônios, são doutrinas contrárias à sã doutrina de Deus. E o bom pastor, ele está ali cuidando das ovelhas, para que nada venha acontecer na vida dela, em nome de Jesus. Então veja bem, fala, restaura o meu vigor e conduz-me a caminho de justiça por amor do seu nome. Também diz, me guia a verdes pastos, me guia às águas tranquilas. Então o bom pastor levava as ovelhas para as águas tranquilas, levava as ovelhas para os pastos, e sempre estava ali cuidando para que nada de mal acontecesse. E o salmista, ele continua dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Veja bem, o pastor, ele conduzia as ovelhas aos montes, mas também tinha os vales, ao qual ele conduzia as ovelhas, para elas comerem, para elas
dormirem, para elas, né, ficarem ali em um lugar protegido, mas tinha vezes que te conduziam um vale de sombra e da morte, um vale de trevas, um vale de escuridão, um vale que não tinha luz, um vale muitas vezes onde até o sol não batia, por causa da multidão de árvores. E o bom pastor estava ali, guardando, protegendo, com o seu cajado, com o seu bordão, né? O porquê o bordão, o porquê o cajado? Porque o cajado, como o bordão, ele podia usar para dar umas palmadas na ovelha, como também poderia usar para bater em algum inimigo que viesse, para confrontar o lobo, para confrontar ali o leão, para confrontar o animal que viesse querer despedaçar a ovelha. E ele continua dizendo: tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui ele está falando, quando ele fala sobre transbordar o cálice, ungir com óleo, ele está falando do momento em que ele foi ungido rei, na presença dos seus familiares. E diz que quando o rei era ungido, o profeta era ungido, o sacerdote era ungido, ele fazia transbordar a unção do óleo sobre a cabeça daquela pessoa que estava sendo ungido. Fazia transbordar, não era simplesmente um pingo, era derramado um cálice sobre a cabeça daquela pessoa ao qual Deus escolhia para aquele ministério, para aquela vocação, para aquele chamado. Era tremendo, gente, era muito. Imagine você recebendo o óleo da unção, o óleo é cheiroso, e sendo derramado ali sobre a sua cabeça. E o que é interessante, a ovelha também recebia um óleo, que era para proteger contra as moscas, que entrava dentro do ouvido e fazia a ovelha ficar louca. Tinha ovelha que se coçava, se batia tanto, ficava doida e acabava morrendo. Então muitas vezes nós temos que ser ungido com o óleo da unção, e nós temos que ser ungido também com o óleo do Espírito. Para quê? Para que a mosca, no caso o demônio, pensamentos maus, coisas que não provêm de Deus, não adentre a nossa mente. Tem pessoa, gente, que não falta nada, mas a pessoa está tão depressiva, tão ansiosa, ela está com pensamentos tão conturbados, o demônio está oprimindo tanto a vida dele e dela, que ela fica louca, ela quer se matar, ela quer suicidar, ela quer se cortar. Então o Senhor vem com o óleo da unção. O óleo está difícil de abrir hoje. Ele vem e passa nos ouvidos. E o que é interessante, gente, olha que mistério, né? Deus é tremendo, gente. Deus é tremendo. Eu pergunto para você que está me assistindo aí em casa, ou no trabalho, em algum lugar, e pergunto a você que está assistindo aqui no culto: já parou para pensar o porquê ungezinho a minha cabeça com óleo? E o porquê o pastor ungia as ovelhas com óleo nas suas orelhas? Já parou para pensar? Porque a gente é ovelha. Porque nós somos ovelha, mas porque na cabeça está o pensamento. Cuidado com os seus pensamentos. E nos ouvidos estão o que nós escutamos. Então, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que está passando na sua mente. A palavra do Senhor diz que nós temos que meditar a palavra de dia e de noite. A palavra do Senhor diz que nós temos, se há virtude, se há louvor, se há bondade, se há amor, se há coisas boas, nisso falai e nisso pensai. Às vezes nós estamos pensando besteira o dia inteiro. Às vezes nós estamos ouvindo bobeira o dia inteiro. Andamos com pessoas negativas. Andamos com pessoas que não falam a palavra de Deus. Assistimos e ouvimos músicas e tantas coisas que não provêm de Deus. O que vai acontecer conosco? Uma hora ou outra nós vamos naufragar. Uma hora ou outra nós vamos pensar em desistir. Uma hora ou outra nós vamos sucumbir, porque estamos ouvindo coisas que não prestam, estamos falando coisas que não prestam, estamos colocando coisas na nossa mente que não prestam. A pessoa passa o dia inteiro ouvindo notícias ruins. A pessoa passa o dia inteiro assistindo filmes que não prestam. Cuidado com a sua mente, querido. Cuidado com o seu ouvir. Cuidado com o que as pessoas estão falando.
Muitas vezes nós temos um chamado, nós temos um ministério, nós temos um sonho, nós temos algo que Deus nos deu, e a pessoa vem e diz, será? Colocando dúvida no meio do seu coração. Se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele vela pela sua palavra. Ele é o bom pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o pastor que dá vida pelas ovelhas. Nós temos muitos pastores aí, mas pouquíssimos deles dariam a vida pelas ovelhas. Mas o Senhor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida pelas ovelhas. Jesus falou, eu sou o bom pastor. Jesus falou, eu sou a porta. Aquele que entrar, encontrará pastagem, encontrará alimento, encontrará vida. Em João 10:10 diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida abundante. Quem é o ladrão? O ladrão são falsos pastores. O ladrão são falsos mestres. O ladrão são falsos governantes. O ladrão são todos aqueles que vêm matar, roubar e destruir. O ladrão são aqueles que fazem as coisas só por dinheiro, só por ganância. E nós temos muito hoje em dia. Conta-se nos dedos aqueles que fazem a obra de Deus por amor. Aquele que faz a obra de Deus por, convicção, por chamado, por vocação. Aleluia, mas o Senhor Jesus, Ele é o verdadeiro e bom pastor. Ele é o verdadeiro e bom pastor porque Ele deu a vida pelas ovelhas. Na cruz do Calvário, o Senhor deu a vida pelas ovelhas. Na cruz do Calvário, o Senhor deu a vida por mim e por você. Para que nós pudéssemos ter uma vida plena, para que nós pudéssemos ter uma vida abundante. E para concluir essa mensagem, o salmista diz, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias, por dias sem fim. Davi tinha prazer na casa do Senhor, Davi tinha prazer em estar com o Senhor, porque ele sabia o que é um pastor, porque quando ele era pastor, ele cuidava das ovelhas, ele protegia as ovelhas, ele alimentava as ovelhas. Assim o bom pastor faz, assim o bom pastor age. E Deus todos os dias, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos alimenta. E o salmista está dizendo aqui, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias. Meu querido e minha querida, olha o que ele está falando, a felicidade, a misericórdia vai acompanhar aquele que caminha com o bom pastor, aquele que caminha com o pastor dos pastores, aquele que caminha na palavra, na oração, no jejum, no louvor, na caridade, aquele que caminha junto aos rios de Deus, aquele que está habitando na casa de Deus. Porque ele falou, eu habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Porque quando tinha culto, Davi estava lá. Porque quando tinha oração, Davi estava lá. Quando tinha louvor, Davi estava lá. Ele está dizendo, eu tenho prazer na casa de Deus. Eu tenho prazer na palavra de Deus. Eu tenho prazer na oração. Eu tenho prazer no louvor. Como que eu sei que eu sou salvo ou não? Como que eu sei que sou filho de Deus ou não? Quando eu tenho prazer nas coisas do alto. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, se você não tem prazer nas coisas do alto, então você não nasceu de novo, você não nasceu de Deus ainda. Se orar para você é um peso, se ler a Bíblia para você é um peso, se louvar a Deus é um peso, se estar na casa de Deus é um peso, então você não nasceu de Deus ainda. Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa pedir perdão, e você precisa pedir ao Senhor para nascer de novo. E a palavra do Senhor é bem clara, aquele que não nasceu de Deus não entrará no reino do céu. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É necessário se batizar nas águas, é necessário se batizar no Espírito Santo, é necessário nascer de Deus. Ter uma nova vida, ter uma nova mente. Aquilo que eu ouvi agora não ouço mais, aquilo que eu cantava agora não canto mais, aquilo que eu pensava agora não penso mais, agora eu penso nas coisas de Deus, eu ouço as coisas de Deus, eu canto as coisas de Deus, eu vivo para Deus, eu tenho prazer em Deus.
Eu tenho prazer na casa de Deus. E a palavra diz que a felicidade e a misericórdia acompanharão aquele e aquela que tem prazer nas coisas de Deus. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Gratos ao Senhor por essa palavra. Gratos ao Senhor. Eu gosto muito de falar do Senhor como um bom pastor, porque o Senhor como pastor, Ele está cuidando de nós. Que somos as suas ovelhas, está cuidando de nós. Quando temos fome, Senhor, eu estou com fome, o Senhor envia alimento. Senhor, estou em perigo, o Senhor envia proteção. Senhor, estou com sede, o Senhor envia as águas. Porque Ele cuida de nós. Coloque isso na sua mente e no seu coração, meu querido. Você é uma ovelha de Deus. Deus cuida de você. Você pode descansar. Você pode ficar tranquilo. Deus está cuidando de você. Se você é uma ovelha de Deus, Deus está cuidando de você. Amém? Diga assim, Deus. Diga bem forte. Deus está cuidando de mim. Amém? Diga mais uma vez. Deus está cuidando de mim. E repita assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graças por essa palavra abençoada, te damos graças pela tua presença, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada criança que está aqui, a cada adolescente que está aqui, a cada adulto que está aqui, e a cada pessoa que está assistindo, Senhor, por este vídeo. Que a bênção, a graça, o favor e a vida do Senhor esteja com ele, esteja com ela. E que nós possamos ter a certeza absoluta de que o Senhor está conosco. E o Senhor vela pela sua palavra. E o Senhor nos protege. E nessa noite o Senhor derrama sobre nós a sua unção. Dá-nos essa felicidade, Pai, prometida na tua palavra. E dá-nos essa misericórdia prometida na tua palavra. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.